Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um videozinho bem breve, assim. É mais um vídeo de desabafo mesmo. Não coloquei nenhum ângulo legal assim da câmera, né? Eu vou arrumar até ela. Tô aqui com a minha bebezinha, ela tá brincando, né, filha? Na verdade, ela quer o fone. Ah! Ela tá com soninho, daqui a pouco ela vai dormir. Enfim, gente, o vídeo é um desabafo, como eu falei pra vocês, né? Mas porque a gente fica com um monte de coisa na cabeça e muito indignada com as situações e as atitudes das pessoas, né? A gente fica muito indignada e isso acaba sugando assim a nossa energia, porque, querendo ou não, um pouco. Mas enfim, o pai da neném entrou em contato, né? Depois de quase 2 meses que eu tô aqui na casa da minha mãe, enfim, né? Ele entrou em contato e não foi para perguntar da neném, não foi para perguntar como ela tá, não foi para ver foto dela, para pedir foto dela, para ver em vídeo, para falar com ela, não foi. E foi simplesmente para falar que está fazendo um processo de guarda compartilhada. E assim, eu fiquei muito indignada porque a neném, ela não precisa só dessa questão da guarda compartilhada, né? Acho que isso aí é a última coisa que se precisa. Acho que quando um pai ou uma mãe quer ver o filho bem, ele quer ver o filho bem, entendeu? Então, assim, independente de como é que esteja a criança, assim, se esteja com um ou com outro, perdi aqui o fio da meada, que a Clarice chorou. Enfim, né, eu acho que quando um pai ou uma mãe, né, como eu estava falando, quer ver aí o filho bem, ele realmente quer ver o filho bem. Então, independente de quem esteja, como, né, quer saber como o filho está, né? E ele simplesmente não perguntou dela, não quis saber como é que ela estava, porque ela precisa de roupa, ela precisa de fralda, ela precisa de leite, né? E ela precisa de a questão da educação, a questão de brinquedinhos pedagógicos para o desenvolvimento dela, ela precisa de berço, ela precisa de tudo isso. E no caso, tudo que eu tinha feito quando ela nasceu, fui eu que fiz. Então, assim, é, gente, é indignante, sabe? Uma coisa realmente bem indignante. Ele simplesmente não. Eu fiz o enxoval dela sozinha. Foi tudo doado, tá? Eu estava morando com ele, mas foi tudo doado. Não foi nada ele que comprou. E os que estavam comprados não foi ele que comprou, fui eu. Eu dava aula de reforço escolar, eu dava uma aula para uma aluna, porque eu passei muito mal na minha gestação, não dava para mim dar aula, né? Para muita gente, enfim. Então eu fiquei em casa e dei aula para uma aluna e assim que foi que me ajudou muito, foi algo muito de Deus mesmo, né, filha? Ele simplesmente não comprou nada do enxoval dela. Teve uma cômoda, né, que era para comprar, porque eu não tinha berço dela, obviamente, eu não tinha guarda-roupa, né? Eu não tinha e ela não tinha guarda-roupa, jeito de colocar a roupa. Porque o meu guarda-roupa que eu comprei, na verdade, ficou com ele. Porque assim, em casa, ele não comprava nada, de móveis, de nada, né? Ele simplesmente pagava as contas, mas isso foi também porque eu tive que falar para ele pagar, porque eu trabalhava e eu pagava tudo, aluguel, conta e tudo. E eu falei, não, chega, né? Então vamos arrumar aí também isso. Então por isso que ele pagava e eu arrumava o resto da casa. A gente sabe que tem muita coisa da casa quando a gente casa, não é só conta, não é só aluguel, né? Tem os móveis, tem a manutenção da casa, tem situações assim que a gente precisa fazer também, enfim, né? E falando da neném, ele não comprou nada, não comprou enxoval nenhum, foi zero, zero, zero. Eu nem pedia pra ele, porque simplesmente ele nem queria saber da criança, né? Minha barriga foi crescendo, eu fui ficando mais gorda. Ele não dormia comigo na cama. Ele simplesmente demorava muito para chegar em casa, demorava muito para ir deitar. E só falando das amigas dele do serviço, só falando de colega de serviço. Teve uma vez que ele me chamou pelo nome da chefe dele, para você ter uma ideia. Então, assim, agora ele tá reivindicando aí a guarda compartilhada e mandando várias e várias e várias mensagens, falando um monte de coisa, não perguntando nenhum momento sobre a criança, sabe? Não perguntando como é que ela tá, eu quero ver ela, eu quero saber como é que ela tá, se ela tá bem.
dá um dinheiro falando, eu sei que eu tenho responsabilidades. Ele disse que ele, na mensagem, ele disse que ele não é negligente e que ele sabe das coisas, mas assim, o direito de guarda compartilhada não é para os pais, e sim para a criança ter contato aí com o pai, no caso. Mas ele não é pai, né, gente? Porque pai que é pai sabe qual que é realmente a necessidade de uma criança, de um bebê, né? E ele não sabe, como eu falei pra vocês, berço ele não comprou, fui eu que comprei. Cômoda, ele comprou, ele fingiu que comprou uma cômoda, disse que estava cancelado, não me falou nada, eu fiquei apavorada porque eu precisava comprar uma cômoda. Roupas, eu comprei com as roupinhas que foi compradas, eu comprei com esse serviço que eu falei pra vocês, que eu dava aula. Então, assim, e eu ganhava, gente, era R$ 300, tá? R$ 300 eu fiz no enxoval. E eu comecei a fazer o enxoval dela com 7 meses. Não, 6 meses e meio, né? Porque eu fiquei esperando, esperando. Enfim, não estava trabalhando até que eu falei, não, eu vou começar a dar aula pra mim poder começar aí a fazer o enxovalzinho dela. Tá brincando. Então, aqui. Isso, assim, pra mim é no mínimo muito indignante, sabe? Esse tipo de situação. Então, eu não fui atrás, nesse tempo que eu tô aqui, eu não fui atrás dessa questão da pensão, né? Nem nada. Na verdade, eu não queria nem papo, óbvio que ele veio e manifestou esse. Não foi nem interesse em relação à criança, né? Foi essa encheção de saco mesmo. É, alegando que ele quer aí a guarda compartilhada, que ele vai ver a filha dele em todo custo, né? Mas ele vê ela até por imagem, né? Por vídeo, como se fala, videoconferência, ele não se manifestou interesse nenhum, né? Mas enfim, ele sempre falou pra mim, quando ele me maltratava, isso é questão do maltrato, tá, gente? De quando eu tava gestante, era desde falar pra mim andar rápido pra ir, porque, por exemplo, às vezes a gente ia no médico, ele não pagava Uber pra mim, então eu tinha que ir a pé e eu estava bem gordona. Vou mostrar uma foto aqui pra vocês de como é que eu tava. É, E aí era muito difícil pra andar, eu estava muito inchada. E ele simplesmente pegava e falava assim pra mim: anda mais rápido, anda mais rápido. Nossa, que saco, eu deveria ter ficado em casa. É, você tá andando muito devagar. Aí eu falava: eu não consigo. Sempre dá tudo. Vai rápido, anda rápido. Você vai ficar pra trás. Aí às vezes eu mesmo levava a minha chave, né? Não ia só com a chave dele, eu levava a minha chave pra ele poder ir na frente. Ele ia na frente, eu ficava atrás. Não saía comigo porque tinha vergonha de sair comigo. Não falou pra família dele que eu tava grávida. Só quando a neném nasceu e estava em casa, então ele não falou da neném. Outras situações também, né, que aconteceram foi ele simplesmente olhar pra minha cara. Tinha dias que eu ficava o dia inteiro em casa sozinha, né? Eu só conseguia ver gente quando eu realmente estava dando aula, era uma horinha e só. Então eu não saía pra rua, não ia conversar com outras pessoas. Eu acabava ficando sozinha em casa mesmo o dia inteiro, né? A questão da disposição e tudo mais. Então quando ele tava, né, que ele tava se preparando para arrumar, assim, se arrumando para ir pro serviço, eu ia lá, às vezes, ficar lá com ele, né? Querer falar algumas coisas. E ele simplesmente falava assim pra mim: que é que você tá olhando? Eu não quero sua companhia aqui. Sai, vai pra lá. Vai fazer alguma coisa, sabe? Era bem desse tipo. Ou às vezes jogava coisa no chão. De propósito, como vocês viram o tamanho da minha barriga. Então, assim, aí pra mim abaixar, pra mim fazer as coisas era muito difícil. Eu pedia ajuda pra ele dava risada, falando que não, que gostava de me ver sofrer, que não ia me ajudar. Como se fala? Jogava as coisas no chão de propósito pra mim poder pegar. Então, às vezes, eu pedia uma xuxinha, pedia alguma coisa, ele jogava mesmo no chão, ele jogava assim, falava assim, tá aí. Aí eu falava: por que que você tá jogando no chão? É porque eu gosto de ver sofrer, baixa aí pra pegar. E aí eu tava precisando do negócio, eu ia lá, abaixava, e eu chorava muito. Foi muita maldade, sabe, gente, do que ele fez. E eu não tinha um lugar pra ir, porque minha mãe morava em Minas e o meu trabalho, meu serviço, minhas coisas estavam tudo em São Paulo. E a gente também fica muito vulnerável, né? Muito frágil quando a gente tá grávida. Foi aí que ele realmente
viu uma possibilidade de me maltratar mais ainda, né? Porque ele já me maltratava. Eu não conseguia ver isso com uns maus tratos. Eu achava que era eu a que estava com problemas. Até eu ir para a psicóloga e a psicóloga falar para mim que eu realmente estava vivendo, eu estava daquele jeito, chateada e tudo mais. E eu chorava. Não porque eu tinha alguma coisa, mas sim porque eu estava vivendo um relacionamento abusivo, né? Psicológico, né? Uma violência psicológica dentro de casa. Então foi isso, gente. Essas algumas situações que ele fazia, né? Fora outras, aconteceram várias vezes. Eu fui vender uma máquina de lavar roupa e ele simplesmente deixou eu empurrando a máquina de lavar roupa sozinha. Foi várias situações, gente. Eu tava barriguda daquele jeito e eu precisava de dinheiro. Eu tava vendendo pra poder comprar as coisas pra Clarice, porque eu não tinha dinheiro pra isso e ele não tava dando nada. Está reivindicando os direitos. Fora que a mãe dele, né, gente? A mãe dele também não é uma boa pessoa. A mãe dele tava judiando da minha filha. Eu tive que deixar ela com a mãe dele pra mim poder trabalhar, porque não tinha nada em casa, né? Então eu fui dar aula enquanto a mãe dele estava lá, eu confiei nela, ela simplesmente deixava a menina na mão dos outros e simplesmente também não cuidava bem da menina. Então, assim, a minha filha ela sempre foi mais cheinha. E aí ela não dava a mamadeira o suficiente pra menina, falando que a menina tava gorda, né? Então, assim, horrível isso. Aí a menina começou a ficar fraca, 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 até que se adoeceu, né? Com 5 meses aí, ela ficou doente, ela também teve bronquiolite, porque eu tava vendo que ela tava maltratando a menina, então eu levei ela pra trabalhar comigo, né? Arrumei uma escolinha pra ela lá perto e comecei a levar ela, só que ela já tava mais fraquinha, então ela ficou doente. Foi isso aí, gente, que aconteceu e é isso que eu estou, assim, realmente muito indignada. Então, eu tô indo atrás para ver essa questão de pensão e essa questão de guarda compartilhada. Como vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou morando em Minas e ele mora em São Paulo, né? E aí, essa questão da guarda compartilhada aí fica mais difícil de ver, assim, não por mim, mas pela situação. Não tem condições, gente, de estar indo para São Paulo por conta do valor dos aluguéis dos imóveis lá, que são absurdos, né? Que são mais caros do que aqui aonde eu estou. Então, quando eu começar a me ajeitar financeiramente, eu vou conseguir sim manter um aluguel, conseguir sim fazer as coisinhas para minha pequena, conseguir sim pagar uma escolinha ou levar ela a uma escolinha. Eu sou professora, então vai ser muito mais fácil eu estar com ela em meio período, né? E depois trabalhar em outro meio período, eu consigo essa facilidade aí de estar trabalhando com ela, não ficar o dia inteiro, porque em São Paulo eu trabalhava meio período, só que não, né? Eu era 2 horas. Peraí, gente. Era 2 horas de ir até o serviço. Quem mora em São Paulo sabe aí como é que é a lonjúria, né? É muito longe, gente, um lugar do outro. Então, era bem complicado eu ir com ela, eu ia com bolsa pesada, quando era para levar fruta na mochila, e professora também leva muita coisa assim na mochila, então eu levava a minha mochila, levava a mochila dela, levava ela aqui, vou até colocar uma foto aqui para vocês também, eu no ônibus. Era assim, era todo dia muita pauleira. Quando eu comecei a levar ela para trabalhar comigo, que eu tava vendo que a mãe dele não tava cuidando direito dela. Eu cheguei a falar isso para ele, né? Cheguei a falar essa situação para ele e ele simplesmente começou a gritar comigo, falando que ele não ia pagar escola nenhuma, porque para mim poder colocar não sei, por exemplo, eu precisaria de vaga e não estava tendo vaga. Então eu precisava para ontem, porque você tá vendo seu filho sendo judiado e você vai deixar? Tudo porque você quer uma vaga? Não. Então eu falei: "Não, tô trabalhando, eu vou pagar". E ele queria todo o dinheiro para ele, porque eu estava cuidando da casa, eu estava ajudando a casa, na casa, né? Então eu falei, eu vou simplesmente fazer as coisas para ela. Era roupa, gente, e roupa de criança não é barato, a gente sabe, sapato de criança não é barato, embora eu não comprava, eu ganhei o sapato, mas roupa é todo mês que ela perde, todo dia praticamente ela perde aí roupinha, né? Enfim, ela precisava de um chiqueirinho maior para ela se desenvolver e não teve. Ela precisava de andador e eu tô conseguindo tudo isso agora. Eu consegui isso agora, vocês viram no vídeo, porque eu não, como eu trabalhava o dia inteiro. Eu saía de casa assim às 9 da manhã e voltava às 8 da noite.
sabe? Com ela. Então, eu não conseguia ir no mercado, eu não conseguia fazer as coisas, assim, eu tinha o dinheiro, mas eu não conseguia me locomover, né? Por causa da longura mesmo, era muito longe, eu não conseguia fazer as coisas. Doeu? Mas ficou momô? Foi. Não, né? Não ficou não. Tá só na mamãe. Então, assim, gente, é um vídeo mesmo de desabafo, tá? É um vídeo, assim, de indignação, é frustrante, é, é tudo isso. Eu não tenho palavras, assim, pra dizer o quão isso é ridículo, sabe? E a pessoa ainda vem, manda uma mensagem, querendo ainda colocar, como se fala? A presença dela e colocar pressão. Ele falou que ele fez um processo e é engraçado que esse processo não tá falando que ele tem que pagar uma pensão, então já era para ele estar me dando algum dinheiro, alguma coisa assim, porque ele pode dar algum dinheiro para criança mesmo ele não tendo aí sendo processo, né? Opa, mesmo não tendo aí o processo, né, de guarda compartilhado ou algo assim, mas o direito da criança e o dever dele e dos pais é ter o alimento para ela. E, gente, quando eu vim pra cá, eu não pedi R$ 1 pra ele, tá? Nem pra mim, nem pra voltar, porque ele nunca tinha dinheiro. Nunca tinha dinheiro. Remédio, ela ficou doente, eu gastei quase R$ 300 com ela, tá? Em Uber, em remédio, em ida, em vinda, em tudo. E ele não deu R$ 1. Ele não comprou nada. Então, assim, tudo sou eu que faço. E aí agora ele tá reivindicando o direito de ver a menina sem ainda dar um centavo. Como assim? Claro que, como eu falei, está na lei falando que a criança tem o direito de ver aí os pais, a guarda compartilhada é para a criança. Mas, gente, quem é pai, né? Agora, quem não é, como é que a gente faz? Quem não é pai, como é que você deixa a sua criança na mão de uma pessoa que você não sabe nem o que vai acontecer depois? Então, é complicado, talvez. Eu acho aí que eu tô indo atrás, mas eu tô bem irritada, sabe? Tô bem chateada com isso. Ela quer pegar. Então é isso, gente. É um desabafo breve aqui, como eu falei pra vocês. É, é bom eu estar contando isso também, porque não é só eu que passo essa situação, né? Eu acredito que sejam mais pessoas também que estejam vivendo isso. Se você vive, gente, vamos compartilhar, vamos se juntar, né? Vamos nos unir, porque se a gente não se une, gente, não tem outras pessoas também que vai unir, não, né? Não é família, às vezes, que vai unir, não é próprio pai, não é essas coisas. E a gente não, assim, nós mulheres é muito peso na gente, né? Você não viu então como ele era? Não, não vi, não vi, né? Às vezes a pessoa só vai se rebelar, só vai se mostrar depois, ou às vezes você acorda só depois, enfim, tem várias situações aí, né? É isso, gente. Então, eu já vou lá aqui, ó. Tem uma bebezinha puxando o fone aqui. Esse vídeo aqui não vai ter edição, não vai ter nada. Mas é isso, gente. Se vocês passam por essa situação ou já sabem alguém que passa, comenta aqui embaixo. Vai me ajudar bastante a eu me interagir assim com vocês, né? E é isso, gente. Ó, um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!